Teologia, Deus, o Espírito Santo. Nesta aula continuaremos examinando algumas passagens do profeta Isaías. E mais uma vez eu justifico o fato de nós estarmos entre os livros do Antigo Testamento, estarmos gastando um pouco mais de tempo com Isaías. Na verdade, o que vimos até agora já mostra claramente que a presença do Espírito Santo, como Deus eterno, sempre esteve presente na história da humanidade. Não houve uma época, um momento onde o Espírito Santo não tivesse entre nós. Por quê? O Espírito Santo é Deus e nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus apenas, um Deus que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e reconhecemos que este é um dos grandes mistérios da fé e ao mesmo tempo é um dos aspectos assim maravilhosos e belos acerca de Deus. Já vimos várias passagens e se fôssemos examinar cada passagem do Antigo Testamento que mostra claramente referências ao Espírito Santo e a sua ação, nós gastaríamos aqui muito tempo. Mas nós estamos concluindo, digamos assim, essa parte do curso que é mais focada no Antigo Testamento, examinando Isaías. Porque em Isaías nós temos não apenas a presença marcante do Espírito Santo de Deus, mas temos aqui também a presença marcante do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Antigo Testamento ele é conhecido, ou melhor, o livro de Isaías também é conhecido como o Evangelho no Antigo Testamento, por causa dessa apresentação que ele faz da pessoa de Jesus. E as passagens que nós examinaremos em Isaías, elas são chave, ou seja, elas são importantíssimas, tanto para nós pensarmos na divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo não como energia, mas como Deus, e acerca da divindade de Cristo, da divindade de Cristo. Há quem negue a divindade de Cristo e diga, Jesus nunca falou que ele era Deus. Quando nós examinamos as palavras de Jesus e quando nós examinamos o Antigo Testamento, nós vemos sim que em muitos momentos as afirmações que Jesus Cristo fez acerca de si mesmo afirmavam claramente que ele era o Messias prometido. E o Messias seria, não, segundo a profecia, não um anjo especial que estaria entre nós, não. O Messias é o Deus conosco, é o Emanuel, é Deus conosco, é Deus que se faz carne. Então, o livro de Isaías ele é interessante porque ele nos coloca essas duas questões, tanto a divindade e presença do Espírito Santo, como a divindade e a presença de Jesus Cristo, e isso vai ser fundamental quando estivermos lendo o Novo Testamento. Vamos, nesse momento, abra aí comigo a sua Bíblia, minha Bíblia está aqui, em Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Vamos ler apenas esses 9 versículos. Isaías 11, versículos de 1 a 9, que nos diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu.
Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com um sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será uma faixa no seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão, o novilho, o gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que palavra maravilhosa! E apenas para que você saiba, eu estou utilizando aqui a NVI, Nova Versão Internacional das Escrituras. O texto é um texto profético. E uma característica das profecias é que elas se assemelham, poderíamos dizer, a montanhas, certo? A montanhas. Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes, quando nós estamos dirigindo, indo para o litoral, ou quem sabe num lugar onde há muitas montanhas, às vezes, de longe, nós olhamos e vemos algo mais ou menos assim. E nós temos a impressão, olha, existe ali uma montanha muito alta. Aí nós continuamos dirigindo, e quando passamos perto, descobrimos que não era uma montanha apenas, mas eram duas, Duas montanhas. Esse é um exemplo assim simples para nós entendermos um pouquinho das profecias, porque muitas profecias, elas são cumpridas em etapas. Embora o profeta fale de uma vez só, e quem ouve nem sempre tem essa noção de saber o que estará cumprindo primeiro e depois, mas é em etapas. Um bom exemplo são as profecias a respeito de Jesus Cristo. Os judeus e os servos de Deus na época próximo ao nascimento de Jesus estudavam essas profecias. E na mente deles, eles entendiam que a vinda do Messias seria algo assim definitivo. Jesus iria vir, iria julgar todas as coisas, iria estabelecer o seu reino, cetro de justiça, como nós lemos aqui. Mas de repente não foi assim que aconteceu. Jesus veio e o reino de Deus agora é estabelecido de uma forma dentro da sua forma escatológica. O que eu quero dizer? Dentro da expectativa escatológica do Antigo Testamento. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, quando alguém lá do Antigo Testamento estudava as profecias, a sua visão da escatologia, das últimas coisas, era basicamente isso. Vem o Messias e o Messias então instaura o reino de Deus. Não que o reino de Deus já não esteja presente. Deus ele já reina, ele já governa. Mas como nós já vimos em outras aulas, Deus como rei soberano e amoroso, ele ainda está suportando toda essa situação de rebelião que nós vemos ao nosso redor. Mas a Bíblia fala acerca da vinda do Messias, que haveria de colocar um fim nessa rebelião. Então, quando nós falamos em estabelecer o reino de Deus, não é que Deus não reinasse antes, mas estamos nos referindo a esse processo no qual Deus, o grande rei, começa então a colocar um ponto final nessa rebelião que invadiu toda a criação e, de forma específica, a vida dos seres humanos. Então, no Antigo Testamento, quando eles olhavam para as profecias sobre o Messias, eles viam como algo acontecendo de uma vez só.
o Messias vem, acaba com a rebelião e começa a reinar e governar. E foi por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 13, ele conta para os discípulos, ele ministra para os seus discípulos aquela famosa parábola do trigo e do joio. E porque os discípulos, na verdade, criam que Jesus Cristo era o Messias, mas na mente deles havia uma certa confusão, porque eles pensavam, olha, mas Jesus é o Messias, mas o mundo continua do mesmo jeito. Os romanos continuam dominando, continua havendo toda essa situação. Como é que isto é possível? E Jesus Cristo, então, ele conta a parábola do joio, dizendo exatamente isso. Não, o reino de Deus já está presente. Eu sou o Messias, em outras palavras. Mas aqui ainda há um tempo estabelecido por Deus, no qual trigo e joio estarão convivendo juntos, até que Deus faça a purificação. E é muito interessante naquele texto que deixa muito claro que essa purificação de separar trigo e do joio não somos nós que vamos fazer, não é a igreja que vai fazer, é Deus que vai fazer através dos seus anjos, purificando, separando o trigo do joio, e aí sim vem aquele momento final onde nós temos a consumação e a restauração de todas as coisas. Como eu sempre digo, quando nós falamos dessas coisas, alguns mais apaixonados pelo tema de escatologia já se sentem tentados a discutir coisas como milênio, pré-milênio, arrebatamento, se é tribulacionista, pré-tribulacionista, essas coisas. E o que eu costumo dizer é o seguinte: nós temos perdido muita bênção exatamente por fixar a mente nesses detalhes. O que nós devemos entender e gravar na nossa mente são aquelas coisas que são básicas e claras. E o que é básico e claro na Bíblia é isso. Deus criou, houve o pecado, Deus enviou Jesus, Ele é o Redentor, o reino de Deus já está entre nós, esse processo de purificação da criação, esse processo de colocar um final na rebelião de anjos e homens já iniciou, e nós estamos aguardando a volta de Cristo. E Jesus irá voltar e todas as coisas estarão sendo restauradas, o mal estará sendo julgado, o reino de Deus estará sendo estabelecido para sempre e por toda a eternidade. E é isso que a Bíblia nos promete, é uma vida eterna, corpo e alma, não só um mundo espiritual, mas um mundo material também, porque toda a criação pertence ao Senhor, ao Senhor. Satanás, ele não tem poder para tirar um grão de areia da herança de Deus, da herança de Cristo. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é a grande esperança. Agora, os detalhes, como vai acontecer isso ou aquilo, vamos descansar no fato de que quem governa essas coisas é Deus. É Deus quem governa essas coisas. Tive um professor que brincava dizendo o seguinte: olha, essas coisas são do departamento de administração. E ele falava, nós somos do departamento de propaganda, de marketing. Eu achava muito interessante isso, né? Às vezes nós ficamos preocupados com coisas que são do departamento de administração, é do departamento de Deus. Qual que é o seu papel, o meu papel? Nós trabalhamos no departamento de marketing, de propaganda. Em outras palavras, a nossa obrigação, a nossa missão, melhor dizendo, a nossa missão, nossa responsabilidade é pregar, é anunciar, é falar do Evangelho, E é por isso que nós estamos fazendo esse curso, para estimular você a estudar, a ler, né?
Não estamos fazendo esse curso para você concordar com tudo aquilo que nós falamos, não é isso, mas para que você tenha paixão pela Bíblia, que você se prepare melhor e que você fale de Deus de uma forma responsável. Esse é o nosso papel. O texto que nós lemos de Isaías é um caso típico disso que nós falamos. Lembra aquela história da montanha? De que a profecia vista de longe parece que é uma coisa só e depois você vai vendo que ela tem etapas. Agora, só finalizando esse aspecto da profecia, tem um detalhe importante. O cumprimento da primeira etapa da profecia é a garantia de que ela vai se cumprir como um todo. Ou seja, não há possibilidade de se cumprir uma parte da profecia e não se cumprir o restante. É por isso que Jesus já veio, o Messias já veio, e não há a menor possibilidade de Jesus não voltar novamente. Não existe a menor possibilidade de Deus não vir com poder e glória, julgar e condenar o mal, lançar Satanás e seus demônios no inferno para castigo eterno e estabelecer novos céus e nova terra. Novo céu não no sentido de destruir esse e fazer algo novo, não, mas no sentido de redimir, transformar, assim como Ele vai fazer comigo e com você, que temos Cristo como Senhor e Salvador. Deus vai nos ressuscitar, o universo vai ser ressurreto, novo céu e nova terra, e o paraíso, a nova Jerusalém, vai descer e vai repousar sobre a terra. Que coisa linda! Alimente o seu coração com esperança. Esse texto ele é típico dentro disso que eu estou falando. É um bom exemplo, porque ele começa a falar sobre Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. No primeiro versículo diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Essa é uma afirmação clara, é uma indicação clara de que Jesus seria da família de Jessé. Lembre-se que Jessé, ele é da tribo de Judá. E aqui então nós temos uma menção a Jesus Cristo, um ramo surgirá de Jessé. E depois o texto vai falando a respeito do Espírito Santo na vida do Messias, e você já tem logo na sequência uma visão de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo já exaltado como Senhor, governando todas as nações, dirigindo todas as coisas. Do verso 6 ao verso 9, algumas pessoas discutem, falam, isso aqui é só para o milênio, etc. Outros creem que não, isso aqui está falando sobre toda a eternidade. Vamos entender o seguinte: quando Deus fala conosco, presta bem atenção nisso, quando Deus ele fala conosco, isso é semelhante àquele momento quando um adulto, quando você que já é adulto, de repente você já é pai ou é mãe, quando nós adultos vamos explicar uma coisa para uma criança, uma criancinha, certo? É uma coisa muito interessante quando às vezes vem lá o filho, às vezes com 3 anos, 4 anos de idade, às vezes mais cedo do que isso, e faz aquela pergunta famosa, né? Ah, papai, mamãe, como é que os bebês nascem, né? Como é que o nenenzinho nasce? Quando uma criança de 3 anos, de 2 anos, não, 2 é muito pouco, mas 3, 4 anos faz essa pergunta, você não vai, como adulto, passar para essa criança um monte de informações que ela não está pronta para receber. Mas você vai explicar para ela de uma forma que ela entenda, certo?
E aí cada pai tem a sua maneira de dizer, né? Tem a história, alguns falam de uma bolinha, né? Ah, não, papai tem uma bolinha dentro dele, a mamãe também tem, aí quando elas se juntam, etc., aí isso forma o bebê. Cada um tem a sua explicação, mas é claro que você não vai ir muito além disso. Mas se você dá essa explicação, você está explicando aquilo que a criança pode entender. E no dia, quando ela crescer, e daí sim puder saber de todas as coisas, ela não vai se sentir traída, como quem diz, o meu pai mentiu para mim, a minha mãe não me falou a verdade. Não, ele vai ter consciência, não, meu pai e minha mãe naquele dia me falaram aquilo que eu podia entender. Então, quando Deus nos fala acerca de si mesmo, nos fala a respeito dos seus projetos para o futuro, é semelhante a esse pai que está tentando explicar alguma coisa para uma criança. Nós somos as crianças. E então Deus, muitas vezes ele nos fala de uma forma que nós podemos entender pelo menos um pouco. E é por isso que eu digo que nós não devemos fazer disso um ponto de choque ou de briga, como a gente vê as pessoas discutindo e querendo até dividir a igreja, porque um acredita que vai ser assim, outro acredita que vai ser assim. Paulo, ele diz a Timóteo, Timóteo, prega a palavra, prega a Bíblia, prega Jesus Cristo. Não fica gastando tempo com genealogias e com essas discussões que não produzem um bom resultado, que só produz divisão. Certo? Então, independentemente, já dei o meu recado aqui, ou seja, nós falamos das coisas futuras, mas ficamos também aguardando as surpresas de Deus, porque eu sei que o que Deus tem preparado, a maneira com que Ele vai fazer, vai nos surpreender de uma forma positiva, mas a maravilha é essa, Jesus vai voltar em breve, e em breve tudo estará transformado. Mas veja só, esse texto, nós temos aqui os 3 elementos. Prediz o nascimento de Jesus, fala a respeito do Espírito Santo e depois já fala de Jesus reinando. O interessante é que todas essas coisas, inclusive a passagem do versículo 6 em diante, quando começa a falar do lobo, vivendo com o cordeiro, etc., tudo isto já é resultado da participação do Espírito Santo. Porque diz aqui, ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos lembrar que quando o Antigo Testamento nos fala sobre conhecimento, ele não está falando acerca de conhecimento empírico, ou seja, não está nos falando sobre acúmulo de informações. Não, o texto está nos falando, quando fala conhecimento, está falando de relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Agora, no versículo 9 fala que toda essa harmonia vai estar ocorrendo porque o conhecimento de Deus vai estar invadindo a terra como as águas cobrem o mar. Quando eu olho para o mar, eu penso que coisa maravilhosa, a imensidão das águas, as profundidades das águas. E Deus, ele diz, olha, assim como essas águas cobrem todo o mar, assim será o conhecimento de Deus. Vai cobrir de uma forma abrangente, de uma forma profunda, de uma forma plena. Só que no versículo 2, nós temos a descrição do Espírito Santo. No versículo 1 fala-se sobre Jesus Cristo, o renovo, o que surgiria ali do tronco de Jessé, ou seja, Jesus. E o versículo 2 fala,
o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor repousará sobre Jesus. Veremos isso mais adiante, quando estaremos observando isso, a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. O Espírito Santo repousará sobre ele. E o Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito Santo é quem dá sabedoria e entendimento. Veja só, pedir o Espírito Santo é pedir sabedoria e entendimento. Tem gente que pede o Espírito Santo porque, na verdade, ela não consegue ler a Bíblia, ou se consegue ler, ela tem preguiça de ler. Então, ela não quer gastar tempo lendo, estudando, isso aí não, isso aí, o que eu preciso é do Espírito Santo, aí eu vou saber. Evidentemente, o que nós precisamos é o Espírito Santo, mas veja só, é o Espírito Santo que te dá sabedoria, é o Espírito Santo que te dá entendimento, nos dá entendimento. É o Espírito Santo que traz conselho e poder, sabedoria, entendimento, certo? Tem a ver com essa capacidade, entre outras coisas, tem a ver com essa capacidade maravilhosa que Deus nos dá de podermos ler, podermos estudar a sua palavra. E à medida que vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos estabelecendo o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito. Cada palavra que aqui temos provém do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ler. Então a próxima vez que chegar o horário de vir para a aula, e quem sabe você sentir aquele desânimo, aquela preguiça, ou começar a ficar pensando, mas para que eu vou lá estudar? Lembre-se disso, o Espírito Santo dá entendimento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que quer conhecer, é uma pessoa que tem sede da palavra, é uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que, se tem a oportunidade de fazer um bom curso para poder entender melhor, ela vai e faz. Mas o destaque está nessa expressão, é o Espírito Santo que dá o conhecimento e o temor do Senhor. Presta bem atenção. O Espírito Santo é que dá o conhecimento e o temor do Senhor. E como nós já falamos há pouco, quando falávamos do versículo 9, conhecimento não é simplesmente ter informações a respeito de Deus. Conhecimento significa ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Isso é ter conhecimento, é ter relacionamento com Deus. E lá no versículo 9, depois de descrever aquela harmonia toda do bezerrinho, né? do filhote lá da vaca, brincando com os filhotes da ursa, o leão com a ovelha, a criança. Essa passagem aqui, ela é maravilhosa. Diz que a criança vai estar brincando com a serpente ou com a cobra. Diz aqui que ela vai colocar a mão no ninho das cobras. E isso eu acho muito interessante para você entender a grandeza de Deus. A Bíblia diz que no Jardim do Éden, Satanás ele se manifestou através da figura da serpente, né? Ou seja, de uma cobra. E depois lá no Apocalipse há uma referência dizendo, foi expulso o dragão, Satanás, a antiga serpente. E por conta disso, as pessoas elas tendem a demonizar a figura da serpente.
É claro, uma serpente, uma cobra, né? É um animal venenoso, perigoso. Eu não estou falando para ninguém brincar com esse tipo de animal, certo? Não é o tipo de animal que você vai ter em casa como um animal de estimação, como alguém tem lá um cachorro, um coelho, um gato. Não, a cobra ela é venenosa, então você tem que tomar cuidado com ela. Mas quando nós lemos Deus descrevendo o poder do Espírito Santo restaurando todas as coisas, você vê que nem as cobras, né, o animal, cobra, serpente, víbora, fica fora da ação de Deus. Deus, ele é um Deus tão grande que é capaz de pegar um animal que hoje é tão perigoso e a gente tem que tomar cuidado porque algumas espécies são venenosas e podem conduzir a pessoa à morte. Deus, ele é tão poderoso, o Espírito Santo é tão poderoso que é capaz de pegar uma cobra, transformá-la em um brinquedo, em um animal de estimação. E no novo céu e na nova terra, elas estarão presentes lá, como diz aqui o texto, mas não causando medo ou dano. Satanás, ele não teve poder e não tem poder para retirar da lista dos bens de Deus, né? Porque tudo pertence a Deus. Satanás, ele não tem poder para tirar ali da lista daquilo que é propriedade de Deus, nem mesmo uma espécie de animal como as cobras, né? Ou seja, tudo pertence ao Senhor. Agora, tudo isso é esse o ponto principal. Toda essa transformação, ao ponto de uma criança poder colocar a mão num ninho de cobras e não haver nenhum mal, nenhum perigo, isso está na ação do Espírito Santo, que diz aqui a segunda parte do texto: pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o versículo 3 diz que é o Espírito Santo que dá o conhecimento. O conhecimento. Veja só como que Isaías, ele é maravilhoso para nos falar, então, acerca da grandeza da ação do Espírito Santo. E como Isaías nos coloca aqui totalmente juntos, coloca lado a lado, tanto a figura de Jesus, como também a figura do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, como eu tenho dito, não é algo que envolva apenas os dons e envolva apenas os frutos do Espírito. A obra do Espírito Santo não é algo que começa só depois do dia de Pentecostes, não. O Espírito Santo é Deus e nós não temos três deuses, nós temos um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. A obra do Espírito Santo envolve a Bíblia inteira, vai da criação à consumação. E mesmo quando nós lemos nessa passagem, falando a respeito da vinda de Jesus Cristo e da restauração maravilhosa de todas as coisas, quando nós lemos aqui sobre a terra se enchendo do conhecimento de Deus, nós estamos vendo aqui a presença e a ação do Espírito Santo. Então perceba como que a ação do Espírito Santo de Deus, ela é muito maior do que nós somos capazes de imaginar. Nós temos várias outras passagens que falam sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos o capítulo 28, Isaías, capítulo 28, nos versículos 5 e 6, diz: naquele dia
o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele, veja só, Deus será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar e força para os que fazem recuar o ataque na porta. Como eu falei, a Bíblia toda fala da ação de Deus, a Bíblia toda fala da ação do Espírito Santo, a Bíblia toda fala de Jesus Cristo. Aqui nesse texto nós temos uma referência também profética de Isaías, falando da restauração do povo de Deus, e diz que naquele dia esse povo seria como uma bela coroa, né? Seria uma gloriosa coroa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. E Deus Deus será naquele dia um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar. Nós podemos pensar aqui em dois aspectos. Primeiramente, existe, e isso nós vamos ver depois quando pensamos nos dons, existe o dom de presidir, existe o dom de liderança, daquele que governa, daquele que administra, existe este dom. E as pessoas que realizam essa função de liderança, que às vezes têm que tomar decisões para dirigir o povo dentro da igreja, e precisa buscar o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos orar até pelas autoridades, para que elas também sejam guiadas, ainda que não tenham vida de intimidade com Deus, mas que o Espírito Santo esteja dirigindo para que decisões certas estejam sendo tomadas. Mas, sem dúvida, quando se fala aquele que se assenta para julgar, nós também nos lembramos, obviamente, da pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo sobre Jesus, vem sobre Jesus e o capacita a ser este supremo juiz. Mas alguém pensa, olha, mas Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Mas lembre-se você que pelo grande milagre de Deus, Jesus Cristo se fez carne, se fez homem. Não significa que a humanidade se misturou com a divindade, não. Eternamente, Jesus, como segunda pessoa da Trindade, como Deus, o Filho, ele permanece sendo Espírito puro, tal, Deus. Mas nesse grande milagre, nessa grande maravilha que Deus realizou, Jesus Cristo também se tornou homem. E um homem completo como nós. E um homem que estará assentado, cheio do Espírito Santo. Ou seja, é por isso que a Bíblia fala tanto da presença do Espírito Santo sobre Jesus Cristo, sobre a revelação de Deus. E aqui, mais uma vez, nós estamos diante de um assunto que, como nós já falamos tantas vezes, é um paradoxo. São verdades tão claras que nós não conseguimos compreender como é que uma se encaixa perfeitamente com a outra. Mas nós simplesmente cremos e aceitamos. E a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo vindo sobre Jesus. E Jesus é aquele que se assenta para julgar. Mas olha só que o texto ele fala que o Espírito Santo, o Espírito de justiça, para aquele que se assenta para julgar, e o Espírito Santo também é força para os que fazem recuar o ataque na porta. Aqui nós temos aquela figura da cidade, né? Jerusalém rodeada por muros, como eram todas as cidades, e o ponto central era a porta da cidade.
porque derrubar o muro de pedra era difícil, mas então os exércitos inimigos eles atacavam era a porta, porque arrebentando a porta eles conseguiam entrar na cidade. E aqui, usando essa figura agora de uma forma defensiva, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos dá força para resistirmos aos ataques do inimigo. A nossa luta não é contra carne e contra sangue. Você conhece muito bem o que nos diz Efésios capítulo 6. E é o Espírito Santo que nos fortalece para essa batalha. Só que a Bíblia tem uma outra passagem muito bela que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aí nós já temos a imagem ao contrário. Aqui, a força que diz é para nós resistirmos quem está atacando a nossa porta. O Espírito Santo nos fortalece para a nossa defesa. Só que naquela outra passagem que fala das portas do inferno, aí é o contrário. Jesus Cristo já veio, e nós vamos ver isso, Jesus já veio, nós já recebemos, já temos agora a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo já está agindo de uma forma totalmente nova em seu ministério entre nós. Agora somos nós que estamos atacando as portas do inferno. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vão ficar fechadas, não vão prevalecer. Cristo já arrebentou essas portas. Nós precisamos nos dispor a caminhar, a entrar. Como é que, alguém pode falar, mas como é que as portas do inferno elas estão arrebentadas? Isso significa que Satanás ele não tem poder de segurar ninguém nas suas mãos. Ele não tem poder para segurar ninguém, desde que a igreja se disponha a caminhar e a falar do Evangelho. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em fazer mágica, fazer, sinais e coisas muito diferentes. Deus, ele age como quer, da maneira como ele quer, mas a forma mais eficaz da ação de Deus é através da Bíblia. Quando nós cremos em Deus, quando nós começamos a distribuir a Bíblia, dar a Bíblia de presente para as pessoas, quando nós começamos a ensinar a Bíblia, quando nós começamos a aprender a Bíblia e começamos a falar de Deus de uma forma responsável. É a partir do momento que nós fazemos isso que nós temos a oportunidade de ver então o agir do Espírito Santo, plantando vida nos corações, transformando. Não existe pessoa terrível demais que Deus não possa transformar. Paulo, nos seus dias, era uma pessoa temida. As pessoas tinham medo dele, porque, não, Paulo é terrível, ele persegue, ele bate, ele tortura. Era uma pessoa que todo mundo tinha medo. E Deus foi, as portas do inferno arrebentadas, Jesus busca Paulo. Transforma a vida de Paulo, o Espírito Santo enche Paulo. E hoje nós somos abençoados lendo tantas cartas maravilhosas que Deus usou o apóstolo Paulo. Então, às vezes eu não sei a cidade onde você está morando, não conheço a sua vizinhança, mas eu sei que em todos os lugares existem essas manifestações do império das trevas e às vezes as pessoas têm medo de alguém, aquela pessoa mexe com satanismo, ou aquela pessoa é um bruxo, não, aquela pessoa ela é um ateu, ele não acredita em ninguém, ele é terrível. Pense em Paulo e pense na grandeza do Espírito Santo. O que nós precisamos é orar e falar do Evangelho. Ter coragem e falar do Evangelho. E se você puder, compre uma Bíblia, ore, peça força e dê a Bíblia de presente para essa pessoa aí terrível, que você acha que não tem remédio para a vida dela. Faça isso. Você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer e o que Deus tem feito quando esse livro precioso é aberto e lido. As palavras de Deus são palavras de vida e verdade. O Espírito Santo é espírito de
intimidade com Deus, de conhecimento. E foi por isso que ele inspirou todos os escritores da Bíblia. E quando a pessoa lê, é algo sobrenatural, é o Espírito Santo que vem através dessas palavras e planta vida no mais duro dos corações. Que Deus te abençoe. Na próxima aula nós ainda teremos mais alguns textos sobre a pessoa do Espírito Santo através do livro do profeta Isaías. Que Deus abençoe e que no seu coração surja aí cada dia mais desejo, sede por conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus.